de tecnologias. Translation is available in 4 languages, interpretation, so please choose your channel at the bottom. It's available in Portuguese, French, Spanish, and English. So yeah, it's great to be here for the launch of this report as a way of us celebrating, also celebrating Global Public Services Day, which was yesterday, and also as a way of having a learning session where we hear about the findings of this report and also share our experiences globally around the topic of the report today. This report was partly supported by the Privatization in Education and Human Rights Consortium, which is an informal network of national, regional, and global organizations and individuals who collaborate to analyze and respond to the challenges posed by the rapid growth of private actors in education from a human rights perspective and propose alternatives. We're currently around 170 members in the network and from 105 different organizations around the world. So welcome again, everyone. And I'll now pass over to Nelsie, the General Coordinator of the Latin American Campaign for the Right to Education, who will tell us more about how this report came together. Gracias, Alice. Gracias a todos, a todas, a todos. Obrigada, Alice, a todos e a todos os que nos acompanham hoje, com tanto interesse nesse Dia Internacional dos Serviços Públicos e nesse quadro do consórcio, nós estamos todos procurando o fortalecimento do público, da educação pública, do sistema de educação público, que nos envia alertas sobre a privatização da educação. Alô? Para a campanha da América Latina de Educação, em aliança com a RELAP, é um prazer poder compartilhar com todos vocês os resultados desse primeiro estudo que nós fizemos sobre esse tema. Para nós é um prazer muito grande, foi um longo caminho de aprendizagem, tanto para a CLAD e para a LADEN, esse longo caminho de aprendizagem com relação a essas experiências das plataformas e softwares livres no âmbito da educação. Mas para a CLAD isso tem uma história anterior, uma história de longa data, de alguns 3 anos, pelo menos 4 anos talvez, já é um bom tempinho, e é uma história que tem a ver com a nossa participação em outra aliança estratégica, que é o Fórum de Internet Cidadã. A partir do Fórum de Internet Cidadã, nós da CLAD entramos no universo das plataformas livres, não principalmente em termos de ferramentas, mas também em termos de propostas públicas. E nós já estamos fazendo um caminho e refletindo, debatendo e conversando e encontrando também alternativas que nos permitem ir nos formando coletivamente. E nesse caminho político que abre possibilidades e horizontes muito interessantes e muito concretos de poder encontrar saídas frente à força de privatização que as corporações elas têm, essas corporações donas das tecnologias que são privatizadoras. Então, o que nós decidimos quando pensamos nesse estudo ano passado tem a ver com uma linha de ação a partir da CLAD, que para nós é muito importante, que é a linha das propostas. Sempre nos pareceu fundamental enunciar, animar e apoiar e revelar os processos
em curso da privatização da educação, mas é muito importante mostrar que existem possibilidades diferentes e que a privatização pode ser tirada através do avanço de propostas simples, que não privatizam e que funcionam, e que são possibilidades concretas de garantir o direito humano à educação em espaços de educação concretos. Assim, essa é a inspiração desse estudo, que compartilhado com a Relab, uma experiência compartilhada, e como vocês vão ver, essa é apenas uma amostra. Nós estamos começando esse caminho para identificar, inclusive experimentar esse tipo de práticas. E, na verdade, isso foi todo uma descoberta muito feliz, além de novos aliados que fizeram essas experiências e sabem como fazê-las e, obviamente, que podem melhorá-las e têm o conhecimento para isso. Digamos que eles estão no mesmo lugar político que a CLAD. Assim que, então, o que nós vamos apresentar a vocês é essa primeira aposta de encontrar essas experiências inspiradoras de uso de plataformas livres no âmbito da educação, da área de projetos educativos concretos, proposta para ganhar espaço da privatização, não confrontando, mas a partir de propostas. Bem, é isso. Eu espero que seja muito útil para vocês, que essa é uma porta de entrada, que ela possa ser ampliada, que nós possamos explorar todas essas facetas, todas essas arestas, e que nós podamos, então, configurar uma nova força poderosa neste caminho. Bem, eu deixo vocês com a Laura e depois com Israel e com os pesquisadores que vão estar aqui hoje, que vão estar, e que eu agradeço imensamente essa proposta que parecia um pouco louca de início, mas agora temos que agradecer, ou quem sabe isso é um pouco, talvez falta um pouco de loucura para transformar esses ambientes. Muito bem, era isso que eu gostaria de falar. Obrigada, Nelson. Nós temos pouco tempo, então eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Não sei se vocês podem ver a minha tela, sim? Ok. Bem, muito bem. Então, esse estudo, ele se chama Tecnologias Digitais Livres nos Sistemas Públicos de Educação, uma transformação possível. Ou seja, que nós avaliamos os sistemas públicos e como eles estão utilizando as tecnologias de forma inovativa, emancipativa e crítica. Vamos passar por uma introdução. O objetivo da pesquisa, esse marco conceitual, a metodologia. Depois nós vamos deixar depois que os pesquisadores possam falar, para que possam compartilhar sobre esses estudos de caso e depois as recomendações que nós aprendemos. Bem, esse foi o primeiro estudo, a primeira pesquisa que nós fizemos de CLAD e RLAB, que é a rede latino-americana de investigadores pesquisadores sobre a privatização da educação. E foi uma experiência, esse processo de aproximação da CLAD à comunidade acadêmica, de forma muito mais próxima. Então, isso foi uma aliança estratégica acadêmica. Bom, já faz alguns anos que a CLAD tinha identificado algo que a própria Unesco, no relatório deles de 2023, identificou como essas duplas tensões, esses olhares de tecnofobia da digitalização, pessoas que de alguma forma têm medo das tecnologias, e outra tendência narrativa, que é o contrário, que colocava a digitalização como a solução para todos os problemas da crise de educação.
e colocava essa resposta das soluções tecnológicas, como nós dizemos, solucionismo tecnológico, em um olhar um pouco crítico com relação às ferramentas tecnológicas, como se fossem muito neutrais, como se elas não fossem sistemas que produzem e reproduzem um contexto social que são desenvolvidos. Na pandemia, nós observamos um uso massivo das tecnologias, especialmente orientadas e desenvolvidas por corporações tecnológicas. Ou seja, as grandes corporações apresentaram as soluções tecnológicas deles como soluções para um processo da pandemia, onde os sistemas de educação tiveram que adaptar-se rapidamente a essa digitalização da educação. Também nós observamos, isso também está muito evidente no relatório da Unesco, um desajuste entre o tempo de produção acadêmica, ou seja, de conhecer o impacto de cada uma das tecnologias que é desenvolvida, e nos tempos das soluções desenvolvidas pelas corporações. Então, se para estudar o impacto, com a revisão de pares, com toda essa forma de validação, leva mais ou menos 4 anos para entender o que significa essa tecnologia. Essas tecnologias, a cada 3 anos, elas mudam radicalmente. Então, quando nós terminamos uma pesquisa acadêmica, a tecnologia já mudou radicalmente. E o impacto que esse estudo tinha já se torna limitado. E, ao mesmo tempo, isso abre portas ou possibilidade de que as próprias corporações tecnológicas desenvolvem os seus próprios estudos para poder dizer, minha solução é muito boa. Então, há uma produção de conhecimento sobre o uso de tecnologias que é maioritariamente produzido por quem desenvolve essas ferramentas. Claro que eles vão dizer que suas ferramentas funcionam. Nós também observamos esse processo de digitalização da infraestrutura digital pública pelos acordos que foram implementados durante a pandemia e tudo o que vem com isso, a captura de dados, a vigilância, os processos pedagógicos, reducionistas, e nós dissemos, bem, então vamos ver se nós conseguimos identificar práticas contra-hegemônicas no uso das tecnologias de educação digitais no sistema público da educação básica, não só da América Latina. Vamos ver no mundo todo e vamos ver se essas experiências elas conversam com o quadro dos direitos humanos da educação, especialmente com as 4 S's, a tomada do controle do cidadão e transparência. Desenvolvemos, então, um esquema para poder entender esse imaginário societário tecnológico dominante. Aqui nós observamos que esse imaginário sociotécnico ele está caracterizado pelas soluções tecnológicas que eu mencionei, tecnologias como soluções para os problemas da crise de educação, e como um modelo único de desenvolvimento possível, essa ideia de neutralidade das tecnologias digitais, que as máquinas não têm, elas são apolíticas, e uma plataformização, o uso das plataformas em geral da sociedade, não só na educação, mas em todas as áreas da vida social. Nós observamos que as grandes corporações estão influenciando esse imaginário sociotécnico e que ele está orientando claramente as políticas de educação pública na nossa região e outras. Isso tem como consequência a privatização dos serviços, o abandono escolar e o déficit de aprendizagem, quando nós observamos durante a pandemia um aumento da evasão escolar,
uma replicação dessa lógica neoliberal baseada no empreendedorismo, individualismo, em resolver problemas a partir do indivíduo e não do coletivo, a concorrência em vez de colaboração entre os estudantes, entre professores, entre escolas, enfim. Há uma competência muito forte, uma concorrência muito forte e a extração de dados e a criação de perfis de dados a partir da captura dessas informações de pessoas, de professores e docentes, trabalhadores da educação também, que passam muito tempo da vida e que é tanta informação no âmbito escolar. Então, é muito estratégico para as grandes corporações contar com esses dados. Então, nós o que propomos é o desenvolvimento de um novo imaginário sociotécnico que esteja mais baseado na soberania digital, ou seja, que os estados tenham que desenvolver as suas tecnologias públicas, que nós não podemos estar somente, né, dependendo das tecnologias desenvolvidas pelas grandes corporações, deve estar baseada na diminuição das brechas digitais e outras brechas históricas, e também baseado nos direitos humanos, no cumprimento dos direitos humanos, e, obviamente, aí inclui todas essas dimensões. A disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade, adaptabilidade e transparência. Esse novo imaginário sociotécnico deveria orientar as nossas políticas públicas de educação, e elas deveriam estar dirigidas ou ter como resultado o uso de plataformas livres, gratuitas e soberanas, processo de alfabetização digital crítica que inclua não apenas o uso das tecnologias de forma crítica, mas também a produção dessas tecnologias partindo de sujeitos de direito, dos professores, e na compreensão do que está por detrás dessa digitalização da educação, o que nos leva também à formação de uma cidadania digital. Então, a partir da consulta dos membros da CLAD e os pesquisadores e pesquisadoras da RELAP, nós criamos alguns critérios de seleção para esses casos, ou seja, casos aplicados na rede pública, no ensino obrigatório, de fácil acesso à informação, que nos trouxesse uma diversidade territorial e que estivesse em vigor em 2022. E aí nós identificamos 2 casos no Brasil, o Conexão Escola Mundo, o programa Onda Digital, um caso na plataforma DD na Catalunha, na Espanha, um caso nos Estados Unidos, em Penn Manor District, e uma experiência de uma comunidade indígena de Chiapas, no México. Nós fizemos a revisão bibliográfica com os responsáveis dessas iniciativas e depois nós aplicamos um quadro analítico que conversa com o Manifesto da Educação Digital Democrática, que foi desenvolvida pela RELAP faz 2 anos, se não me engano. Bem, eu só vou mostrar um pouquinho, muito brevemente, para que vocês possam ver como nós fizemos esses critérios de disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade, adaptabilidade e transparência. E cada uma das plataformas, ela foi analisada de acordo com esses critérios. Então, eu vou convidar agora a Jossara para que ela apresente o caso da Catalunha. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos e a todas. É um prazer poder estar aqui. Eu vou ser muito breve. Em menos de 3 minutos, tentar apresentar um pouco o estudo que está conectado com a iniciativa DD, Digitalização Democrática, que foi realizada aqui na Catalunha, concretamente em Barcelona. E bem, a plataforma DD
digitalização democrática é o resultado de uma série de protestos do nosso coletivo que estavam sendo desenvolvidos anteriormente ao redor da defesa da educação pública. E tudo começa quando algumas famílias, e mães e pais, o que nós entendemos a AFAC, é a Associação de Famílias de Estudantes da Catalunha, eles receberam um documento para autorizar que os dados dos filhos, das crianças, pudessem entrar na plataforma Google Suite, que naquele momento era a Google for Education, e essas famílias, de repente, eles viram como um processo de complexidade dos dados das crianças, e eles desenvolveram um manifesto no qual eles difundiam através dos e-mails e através das redes sociais. Eles enviavam aos outros familiares para não autorizarem os dados dos seus próprios filhos e filhas dentro do Google. Era como mais ou menos a não entrada do Google dentro das escolas. Então, de repente, foram conectados alguns outros acadêmicos e acadêmicas, uma rede de ativistas que aqui na Catalunha, Espanha de forma mais ampla, em Europa, existe uma rede XNERD, que tem uma longa tradição de defesa da soberania digital, a digitalização democrática em vários âmbitos, mas então eles entraram junto com eles nessa campanha nesse protesto, para que os dados das crianças não estivessem na base de armazenamento e domínio do Google. E a partir de então, tentamos elaborar com alguns acadêmicos que defendiam o software livre, ativistas, hackers, um projeto alternativo. Esse foi um pouco o meio de entrada. E a partir de então, em 2022, foi criada uma plataforma, que é a plataforma DD, que está basada fundamentalmente em uma plataforma de integração e usabilidade, de unificação de diversas ferramentas, software livre de código aberto, e também uma plataforma que é operável, que pode ser editada de código aberto. Esse é mais ou menos um processo de entrada. Então, em 2023, depois da apresentação da plataforma, criamos um acordo com o governo na Catalunha e começamos a provar em 11 centros de educação. Esse é mais ou menos o processo de forma mais simplificada, que é uma plataforma alternativa, especialmente a hegemonia que o Google está usando com o Google for Education, o Microsoft 365. E se bem é certo, essa plataforma precisa ser melhorada. O projeto precisa realizar algumas mudanças em vários aspectos, mas isso é importante porque essa iniciativa é um experimento com a privatização. E o que nós temos que fazer, e essa é uma das coisas que eu acho que é muito relevante desse relatório, é que nós temos que tentar conectar tanto os ativistas que defendem a educação pública, na defesa da educação, com acadêmicos e acadêmicas que estão trabalhando também numa crítica do processo de privatização e de ferramentas alternativas, e alguns hackers, ativistas, operadores, etc. Então, o importante nisso, esse é um espaço de resistência alternativa, não é uma transformação da realidade, não, mas é uma defesa da educação pública para manter que existe esse avanço dessas ferramentas, mas queremos propor uma ferramenta alternativa e isso é necessário. Bem, eu paro por aqui. Muito obrigada. Obrigada. Então, eu convido agora a Daisy para compartilhar as experiências que eles tiveram. Bom dia, aqui desde o Brasil. Espero que me ouçam. Me ouvem bem? Ok. Então, eu vou iniciar agradecendo a oportunidade, como Relap, de
participar desse estudo junto com a Clade, e vou falar, então, dos 3 casos que nós aqui, perdão, aqui a partir do Brasil, pesquisamos. O primeiro dos casos é o Conexão Escola Mundo. Diferentemente do apresentado por Gel, não se trata de uma política ainda, de uma política pública, mas de uma iniciativa que nasce a partir de dentro da universidade pública, da conexão de 2 universidades em território nacional, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal de Santa Catarina, e com participação de pesquisadores italianos e também da Catalunha. O projeto, aqui no Brasil, coordenado, então, pelo professor Nelson Preto, da Universidade Federal da Bahia, é financiado por uma agência pública brasileira, o Conselho Nacional Científico de Desenvolvimento Tecnológico, CNPq, que financia pesquisas. E a característica fundamental do projeto é ser um projeto de pesquisa e de intervenção. Por isso, a atuação dele se dá, a realização das ações previstas se dá na intersecção entre a universidade e 2 escolas públicas de educação obrigatória, e aquela que nós contatamos é a Escola de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina, uma escola com cerca de 1.000 alunos, portanto, 1.000 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos foram alcançados por esse projeto, que tem como objetivo, e aí nas palavras do professor Nelson Preto, abro aspas, criar e experimentar uma metodologia de intervenção nas escolas para formar em direitos humanos a partir da perspectiva da educação hacker. A educação hacker, a cultura hacker é um dos pilares fundamentais do projeto, né, que se baseia na perspectiva da autonomia de decisões, no trabalho colaborativo, na descentralização do poder e nas práticas e objetos digitais na perspectiva de transformação do mundo. E o hacker, na perspectiva que o projeto aponta, é alguém que, também, de novo, nas palavras do professor Preto, participa ativamente em seu grupo social, produz conteúdos e os faz circular imediatamente para que possam ser experimentados e melhorados por todos. Então, o recurso às tecnologias digitais, aos recursos digitais, se coloca dentro dessa perspectiva, né? O segundo pilar que orienta o projeto é a formação, a educação em direitos humanos, como base para a cidadania e para a cultura digital, e uma investigação ativista, né? Então, há um conjunto de procedimentos para constituir, juntamente, na ação conjunta entre escola de educação básica e a sua comunidade, composta por familiares, estudantes, funcionários, professores e diretores, e os pesquisadores e estudantes das universidades, o desenvolvimento dos projetos. Nós destacamos 2 aspectos, né? O primeiro deles é que a planificação do trabalho a ser desenvolvido na escola na Escola de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina, foi realizada durante um seminário internacional de pesquisa, em que foram produzidas oficinas e foi feito um levantamento das necessidades daquela comunidade, né? O seminário foi realizado na própria Escola de Educação Obrigatória. E destacamos aí, um dos exemplos, uns resultantes desse seminário, um projeto desenvolvido, destacamos no estudo, no relatório, um projeto desenvolvido ao longo de um ano, com estudantes que entre 11 e 12 anos, com o objetivo, a partir do diagnóstico de que estes se sentiam pouco ouvidos em suas demandas na escola, o objetivo do projeto foi constituí-los como sujeitos com voz. Para tanto, os recursos digitais foram utilizados na composição de podcasts, né? Então, todo o processo de criação, de acesso às tecnologias, de aprendizagem foi constituído dentro dessa perspectiva. E aí as plataformas que o projeto adota é o Nextcloud, né, para trabalhar com os dados de investigação, a plataforma da Rede Nacional de Ensino e Investigação para realização de reuniões, o Jitsi também para reuniões, Kdenlive para editar vídeos e demais plataformas, todas livres, né? E o projeto continua em vigência, né? Realiza este ano, dia 2024, desculpem-me,
mais um seminário internacional de pesquisa, desta vez na Universidade Federal da Bahia. Da perspectiva do direito humano à educação, entendemos inicialmente que o projeto se encontra, responde aos critérios da disponibilidade, da aceitabilidade, da adaptabilidade e da transparência e o controle social, embora não tenhamos localizado ainda ações específicas para atendimento a demandas de crianças e adolescentes com transtornos globais de desenvolvimento. O segundo caso, que vou relatar aqui, também nascido numa universidade, da mesma universidade, Universidade Federal da Bahia, porém outro instituto, Conexão Escola Mundo, é vinculado à Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, e o projeto sobre o qual falarei agora, o Onda Digital, é vinculado ao Instituto de Matemática da Universidade Federal da Bahia, coordenado por um grupo de pesquisadores e estudantes, né, com quem... desculpe-me, eu preciso dizer que as informações todas foram obtidas e devemos esse agradecimento a Pietro Bompet, né, que foi bastante solícito na resposta a todos os questionários. O Onda Digital, ele trabalha com crianças que sejam, não necessariamente, ele mobiliza a atividade escolar, mas ele trabalha com estudantes a partir dos 13 anos, matriculados em escolas públicas na região metropolitana da capital do estado da Bahia, Salvador. Trabalha especificamente com populações, crianças jovens e pré-adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A condição de frequentadores da escola pública é fundamental para que as pessoas possam participar do projeto que teve início em 2004 e coordenado pela professora Débora Abdala, e que tem por objetivo promover a inclusão sociodigital, né, integrando universidade e comunidades de diferentes grupos sociais periféricos, e promover a filosofia do software livre. Todas as plataformas, todos os recursos digitais são livres, e todo o aprendizado e todo o processo de inclusão que se dá por forma dos seus subprojetos são desenvolvidos a partir disso. E aí, bom, o que destacamos, né, os seus subprojetos? Formação em informática na universidade, e aí os jovens se deslocam à Universidade Federal da Bahia para participar de cursos. Projeto Onda Solidária de Inclusão Digital, a universidade se desloca às comunidades para promover a inclusão digital, a formação, o acesso e assegurar a acessibilidade, e também destacamos o projeto Onda Limpa, que é um projeto de trabalho com a reciclagem e o cuidado com os resíduos do trabalho, computadores sem uso, telefones celulares, enfim, se trabalha com todo esse processo, né? As plataformas são todas aquelas que já conhecemos, utilizadas, são todas aquelas que conhecemos, são livres, o Linux, né, o GIMP, e usam diferentes plataformas, todas elas, o compromisso é de não haver utilização de plataformas pagas, de grandes corporações. De novo, entendemos que atende aos critérios, o projeto trabalha na perspectiva da realização do direito humano à educação. Finalmente, tentando não ultrapassar meu tempo, eu vou tratar agora rapidamente, né, de sinalizar trazer algumas informações sobre o projeto de Johnny-Pic Intrabaix, né, no relatório, o item recebe o título Uma plataforma comunitária a serviço da preservação do idioma e da cultura textal em Chiapas. Johnny-Pic, eu não sei se pronuncio corretamente, peço desculpas se não for, significa aprender, em língua textal. Intrabaix é a junção de intranet e bacharel. Por quê? Porque o projeto, originado ainda em 2003, pelo professor Luiz Ramon Alvarado Pascasio, professor do Colégio de Bacharéis 105 de Chiapas, se volta primeiramente à produção de uma rede intranet para os estudantes deste colégio, né? Na medida em que o tempo passa, o projeto vai ganhando uma amplitude e com muitas dificuldades, porque não conta com nenhum tipo de financiamento, a não ser as doações da própria comunidade, né? O professor Luiz Ramon é professor de informática
numa região em que a acessibilidade à rede, à internet é muito baixa, as pessoas não dispõem de equipamentos, não se tem acesso, dada a própria região geográfica, não se tem esses equipamentos, e as condições socioeconômicas são bastante precárias. Ainda é preciso registrar, quer dizer, o Colégio 105, ele fica na comunidade de Abossolo, no município de Ocosingo, uma comunidade indígena que, em grande parte, segundo a constatação do próprio professor, e isso mobiliza inicialmente nos anos em 2003, tem pouco acesso à língua, ao espanhol. E, tendo pouco acesso ao espanhol, na contrapartida também não há materiais didáticos capazes de integrá-los, produzidos na sua própria língua. O professor se mobiliza juntamente com os alunos, dá a perspectiva de criação de conteúdos digitais em língua tecetal. Também convido a todos a observarem no relatório o material. E o projeto vai se ampliando, a perspectiva de inclusão vai se ampliando, de tal forma que o professor consegue, juntamente com seus alunos, ao longo do tempo, constituir uma rede ponto a ponto, um servidor instalado na própria escola, e acessar mais pessoas ao longo com o recurso de uma antena, mais pessoas na própria comunidade passam a acessar a internet, né, a internet. A perspectiva, então, é promover o acesso à tecnologia digital em contexto de precariedade de conexão, e o objetivo é minimizar as desigualdades sociais. O professor o trabalho é iniciado utilizando-se o pacote Office, ele se utiliza do pacote Office, mas progressivamente vai se ampliando para uso de tecnologias livres, então usa a tecnologia Linux, né, a partir de 2007, e vai utilizar o conjunto de plataformas todas de caráter livre, né, na segunda década do século XXI, a proposta começa a ser divulgada e disseminada em outras comunidades e em outras escolas da região do estado de Chiapas. Então, vai ganhando uma amplitude e novos parceiros e em outros espaços físicos. Então, hoje se acessarmos lá, já há uma possibilidade de consulta a uma plataforma pública, além da própria intranet. Ainda o projeto é mantido com doações. Desculpa se eu me excedi no tempo. Obrigada, Teise. A gente está com pouco tempo e a gente ainda queria fazer um diálogo no finalzinho. Então, vou passar rapidamente para a Janaína e depois para o Israel. Olá, olá a todas, olá a todos, a todes. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a confiança, né, e ressaltar a importância dessa publicação na busca de outras possibilidades de uso de tecnologias digitais de forma coletiva, inclusiva e solidária. O caso do Distrito Educacional de Penn Manor, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, acho que é um exemplo desse uso, na medida que une esses princípios, mas também a crença numa educação crítica e democrática, né? Então, o que se percebe nesse programa é que os estudantes e os professores não são compreendidos como sujeitos à espera de serem carregados de informações e dados, mas são atores sociopolíticos capazes de buscar soluções criativas para os problemas que enfrentam, né? Esse é o framework do projeto e é muito baseado também nas ideias de Paulo Freire, né, que é uma referência para esse programa. Então, o Distrito Educacional de Penn Manor, né, o Distrito Público, ele vem desde 1999 utilizando uma série de tecnologias digitais livres em sua rede de computadores. Na publicação tem alguns dos softwares que eles vêm utilizando, softwares de uso livre. Então, alguns exemplos do uso desses softwares livres no sistema integrado de computação, de computadores, né? Então, eles têm uma criação de um sistema integrado de notas e faltas, que foi criado pelo próprio distrito com a ajuda de um hacker, construção de computadores e sistema de help desk pelos estudantes e para a comunidade, uso de programas livres conectando bibliotecários do distrito com outros profissionais do mundo inteiro,
desenvolvimento de páginas web pelos próprios docentes, uso do sistema Moodle, mas com código aberto, que é adaptado às necessidades dos docentes de lá, uso de sistemas tecnológicos abertos no Jornal Escolar do Distrito, o que facilitou bastante a publicação dos artigos pelos estudantes e o feedback dos leitores, né? E modificações e criação de códigos abertos por estudantes, docentes, permitindo que eles não apenas recebam as tecnologias digitais, mas compreendam como elas funcionam, né? E as transformem em benefício da comunidade nessa perspectiva de alfabetização digital crítica. Então, como afirma o Charles Heisinger, né, que foi um dos idealizadores do programa e coordenador do Departamento de Tecnologia, ao oferecer aos alunos uma tecnologia aberta, isso irá ajudá-los não somente a entender seus componentes, mas compreender que eles podem mudar o mundo por meio do software, por meio da tecnologia. Eles podem fazer parte das decisões que estão sendo tomadas e não serem apenas os resultados ou o usuário final da decisão dos outros, né? Então, todos esses projetos desenvolvidos no distrito têm como pano de fundo essa ideia de construção de comunidades de aprendizagem no qual os sujeitos cooperam, constroem e compartilham conhecimento, que tem relação com a filosofia hacker. A experiência desse distrito, ela mostra uma retroalimentação entre concepção de educação e o uso de tecnologias livres. Então, isso significa que, se por um lado a concepção de educação crítica promove o uso das tecnologias no distrito, por outro lado, o uso dessas tecnologias também possibilita a vivência de tal concepção nas relações entre professores e alunos, entre professores e entre alunos e alunas, né? Então, por fim, eu queria agradecer muito ao Charles Heisinger. Ele escreveu um livro sobre a iniciativa que vale a pena ler, em que ele explica toda a história e como é que eles foram os desafios, né, para a construção desse programa. O livro chama The Open Schoolhouse, e ele me concedeu 2 entrevistas para compartilhar o projeto, né? Sempre foi muito acessível. Então, eu queria agradecer muito a colaboração dele em divulgar esse projeto nessa publicação. É isso, obrigada. Obrigada, Janaína. Chamo então o Israel para a gente ainda ter um tempinho de diálogo. Perfecto. Bien, de manera muy breve, también agradezco nuestros investigadores. De maneira muito breve, agradeço aos nossos pesquisadores pelas exposições e acho que as recomendações já estão muito mais claras com essa exposição que eles fizeram. E eu vou simplesmente resumi-las. Esse quadro normativo do direito humano da educação está basada nessas 5 As, ele continua sendo aplicável para as novas práticas e essas orientadas baseada nas tecnologias digitais. Segundo, que também é possível criar alternativas nos sistemas públicos com esses programas livres, essas plataformas livres, e também baseando-nos em uma democratização das metodologias de ensino para o uso emancipador e transformador das tecnologias digitais. E, ademais, além dessas outras recomendações, essa livre imaginário sociotécnico, essas tecnologias devem ser livres, abertas e soberanas no Estado, que seja capaz de incentivar a criação dessas tecnologias digitais que possam responder ao interesse público e não somente às big techs. Também é essencial trabalhar na alfabetização digital crítica para que seja possível participar de forma segura nesses ambientes e também promover a cidadania digital. E como nós vimos nos casos mostrados, os estudantes, eles podem ser produtores de tecnologia digital ou pontos de apoio à produção de tecnologias digitais de forma mais criativa e que eles possam desenvolver essas novas plataformas e ferramentas digitais em seu próprio interesse. E também é claro que é urgente superar essas desigualdades digitais que somam as desigualdades históricas de classe, de etnia, de gênero e tantas outras
das pessoas portadoras de deficiência e outras tantas que nós vimos. E, por último, remarcar esses processos que nós já fizemos em base em outros que vamos fazer. O primeiro deles, em janeiro deste ano, a reunião do Ministério de Educação, da ALC, foram apresentados alguns resultados desse estudo. Esse estudo também é parte de uma agenda da CLAD, que também está presente na nossa carta temática sobre o uso das tecnologias digitais da educação pública. Esse estudo também nos permitiu participar em 2 eventos de caráter um pouco mais acadêmico, o CIES, que é uma conferência internacional sobre educação, e na última semana no Seminário de Educação Brasileira. Também, esse quadro metodológico desse estudo também, em base a ele nós podemos preparar uma contribuição ao relatório sobre a inteligência artificial na educação, especial sobre o direito à educação, e nos próximos meses esse projeto continua. Nós vamos apresentá-lo no Parlatino e também na reunião do G20, e ele está presente no trabalho conjunto das Juventudes CLAD, onde esse estudo também vai animar uma aposta em comum na CLAD sobre o uso das tecnologias na educação. Aqui está o acesso na publicação, também com o código QR para aqueles que nos acompanham pelo Zoom. O link também está disponível no chat. E acredito que isso será difundido também na transmissão no Facebook. E rapidamente, até o fim da semana, ele vai estar em inglês para que mais pessoas possam lê-lo. Bem, eu acho que nós temos 8 minutos para discussões, então com isso eu finalizo a apresentação dessas recomendações. Graças, Israel. Obrigada, Israel. Se vocês quiserem, vocês podem falar ou podem escrever no chat as perguntas de vocês. Nós temos mais alguns minutos para poder compartilhar dúvidas, comentários, ou como vocês quiserem. Vocês podem falar ou escrever. A Juana diz no chat se nós podemos compartilhar a gravação. Com certeza, sim. Também outras pessoas estão parabenizando pelas apresentações. Não sei se tem alguma pergunta para os pesquisadores que estiveram falando, e depois os casos vão ser publicados. Alguma pergunta? Não? Sim. Diga, Javier. Mais que nada, eu gostaria de parabenizá-los pelo esse trabalho da CLAD, um trabalho muito importante em termos de pesquisa, de abertura de possibilidades, mas também de incidência frente a as autoridades, que essas autoridades possam pensar um pouco, né, e aplicar um pouco disso na prática. Nós também conhecemos outros casos, como, por exemplo, no sul da Índia, um caso bastante amplo da aplicação que nós publicamos na nossa revista, e nós vamos fazer referência também a esse evento no próximo número da revista. E também na Venezuela tem muitas experiências sobre a aplicação dos sistemas livres, todo o sistema Kahneman da educação pública. Bem, então, animamos a todos para continuar pesquisando e acreditando. A frase de outro mundo é possível, que isso seja efetivado em trabalhos como esses também no território digital. Muito obrigada. Obrigada, Javiera. Sim, a ideia é que poder continuar identificando outras experiências e poder dar visibilidade a outras experiências. Então, eu convido vocês a compartilhar. Nós podemos compartilhar essas experiências também no site da CLAD,
Vai ser um assunto muito presente na nossa agenda política e é interessante ver como em diversos países do mundo, com diferentes características, essas experiências existem há mais de 20, 25 anos, em alguns casos, não é nada novo. De fato, são experiências a partir das quais nós podemos aprender efetivamente e compartilhar com autoridades para que eles vejam que sim, é possível um outro uso das tecnologias baseado em tecnologias livres e soberanas. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? A Nelson, que levantou a mão. Brevemente, eu gostaria de deixar uma reflexão. Eu diria duas coisas. A primeira é que é muito relevante o trabalho de pesquisa sobre essas experiências, a identificação, a pesquisa, o levantamento de dados, a coleta desses dados, porque nós já sabemos que para o diálogo político, que é muito difícil quando nós falamos de enfrentar, digamos, desde o outro lado da privatização, contar com dados rigorosos e com provas, tendências é muito relevante e convidar a pesquisadores e pesquisadoras desta área a que se entusiasmem com esses caminhos e poder compartilhar os resultados das suas pesquisas. Isso vai ser muito bem utilizado, eu asseguro a vocês, não somente pela CLAD, mas o que nós queremos estender essa busca a todas as regiões de todos os continentes que acompanham nas campanhas pela educação. Toda a informação, neste caso, vai ser muito bem-vinda e muito bem utilizada. E eu finalizo dizendo que eu suspeito porque corresponde suspeitar, porque muitos desses atores já sabem dessas experiências e que já sabem que elas existem há muitos anos, mas eles não querem ouvir falar sobre elas, porque eles não se interessam. Mas sim, o que eu posso pensar que nos governos das nossas regiões, os nossos próprios governos, são poucos os que manejam essas informações como possibilidade política, como possibilidade concreta dentro da política. Então, nesse sentido, nós temos que esperar estabelecer novos diálogos nesses terrenos com alguns dos governos da nossa região, com alguns estados. E o que o Javier disse da Venezuela, nós também temos uma experiência em Cuba, pública, do governo cubano, e digamos que Venezuela e Cuba não são os países com mais que são mais ouvidos, né, desde dos outros países. E nós tentamos entrar em diálogo para poder conhecer essas experiências, mas ainda não conseguimos, mas vamos conseguir. São experiências muito interessantes, que com todos o que nós comentamos, são experiências que os governos vão incorporando, nas suas políticas públicas. Então, era isso. Comentar isso como para deixar aí um anzolzinho para ver quem mais se anima, para ver se nós podemos avançar nisso. Obrigada, Nelson. Antes de finalizar, eu acho que a Marcélia quer fazer algum comentário. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer por poder participar. Eu acho que foi uma apresentação muito interessante, que vai de encontro com o que a campanha brasileira tem. Impressiona também, né, a quantidade de dados, a comparação entre os países que vocês fizeram. Então, é só para parabenizar mesmo e agradecer o estudo que vocês fizeram. É isso. Obrigada, Marcélia. Só queria mencionar... Obrigada, Marcélia.
que gostaria de mencionar que nós estamos fazendo um outro projeto, um estudo sobre governança digital, inteligência artificial e educação. Outro estudo que trabalha um pouco de forma mais crítica com os atores envolvidos nesse processo da governança e da educação digital. A importância de poder ter mais vínculos com os movimentos de educação livre cidadã. Nós estamos vendo a potência que essas aproximações podem ter entre os movimentos pelos direitos da educação e o movimento pelos direitos digitais. Então, nós já temos a trajetória nessa aproximação com movimentos feministas, mas esse movimento pelos direitos digitais, eu acho que é muito poderoso. As Nações Unidas estão desenvolvendo um pacto global de digitalização. Então, melhorar esse vínculo, estar presente nessas discussões. Aqui não sei se tem alguma outra pergunta. Eu vejo aqui vocês parabenizando. Eu sei. Basicamente, vocês estão contentes, as pessoas estão contentes com os resultados. Então, nós vamos continuar em diálogo. Obrigada a todos. Se vocês quiserem continuar com esse diálogo, nós estamos às ordens, é só nos escrever. Com certeza nós teremos, vocês vão ver mais informações no site da CLAD. Muito obrigada.